Olá, turma! Iniciamos mais uma aula de Geografia. Coloque em Deus acima de tudo em sua vida e Ele te colocará acima de qualquer problema. Bom dia a todos! Iniciamos a nossa aula continuando sobre as paisagens brasileiras e iremos falar sobre as altitudes do território brasileiro, as principais formas do litoral brasileiro e a ação humana no relevo. Peguem o material de vocês e acompanhem. Altitudes. Quando falamos de altitudes, estamos falando sobre o quê? Altitude seria a medida aqui da elevação de um terreno a partir do nível do mar. Lembra? Nível do mar seria marco zero, né? A partir do nível do mar, determinamos a altitude. E temos a altura. A altura seria o quê? A partir de uma base, digamos aqui a base, até o topo, é determinada aí a altura, né? E pode ser usada para indicar tamanho de pessoas, plantas, elementos naturais, vários elementos naturais e outros objetos. Pico. Pico seria o quê? A parte mais alta de uma região ou de um país. Aqui vocês podem acompanhar o mapa altimétrico do Brasil. Esse mapa altimétrico aí na página 96, vamos acompanhar lendo aqui a legenda. Nós podemos perceber pela legenda as áreas de altitude. Então, esse mapa representa as diferentes altitudes do território brasileiro. Altimétrico seria isso, tá? Representar o nível ou a altitude de um terreno, no caso do relevo que nós estamos falando. Bom, relevo brasileiro. E é possível verificar, analisando aqui o mapa, que o nosso Brasil, o nosso território brasileiro, apresenta geralmente aí baixas altitudes. Para você ter ideia, o ponto mais alto do país é o Pico da Neblina, que fica ali no estado do Amazonas. Ele tem 2.993 metros de altitude. É o ponto mais alto do Brasil, 2.993 metros de altitude. Para você ter ideia, comparando aí nosso ponto mais alto, né? No caso é o Pico aí da Neblina, em relação a outras regiões do mundo, né? Digamos aí, Monte do Aconcagua, que fica na Cordilheira dos Andes, América do Sul, né? Ele tem aproximadamente 6.900 metros de altitude. E o Monte Everest, que fica na Ásia, tem 8.800 metros de altitude. Então, em comparação com outras regiões do mundo, nosso Brasil tem baixas altitudes, ok? A formação do nosso território brasileiro, as estruturas, né, formações assim, mitológicas, são antigas, mas a formação do relevo, as formas de relevo que nós temos, são mais recentes. Elas foram produzidas aí de acordo com os desgastes da erosão que ocorreram e continuam ocorrendo, né? Isso permanentemente aí sendo aperfeiçoadas, né? Agora, em relação às principais formas do litoral, sabemos que o nosso Brasil ele é banhado pelo Oceano Atlântico. Ele possui uma extensão de território litoral muito grande. A extensão dela é grande e com diversas paisagens no nosso litoral. No contato aí entre o continente e o oceano, as águas do mar exercem o quê? Grande poder de erosão. Lembra da erosão? Aula passada lá. E sedimentação também. Por causa do movimento das ondas e das marés e das correntes marítimas, acabam acontecendo aí e originando várias formas diferentes no nosso litoral. As águas dos rios que desaguam no mar também são responsáveis por desenhar esse contorno que nós temos no nosso Brasil, vários contornos diferentes. Aqui nós temos a imagem da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. Aqui dá para perceber pela ilustração que vocês têm aí na página 98 e 99, acompanhem, uma ilustração que demonstra várias formações de relevo que nós temos na região litorânea, tá? Essas formações, por exemplo, aqui, ó, Restinga. Restinga é uma faixa de areia paralela ao litoral. E ela se forma pela ação das águas dos oceanos que acabam indo transportando até formar essa formação aqui.
Temos também arquipélagos. Lembra dos substantivos coletivos que estudamos? Arquipélagos é o quê? Conjunto de ilhas. Olha aqui os nossos conjuntos de ilhas. Também se formam esses conjuntos de ilhas. Aqui nós temos praia, né? Que é o depósito de areia ao longo da costa toda, né? Trazido pelo movimento das marés. Temos a península, que é a porção de terra, rodeada por oceano de todos os lados, exceto por um lado. Então, a península, ela é uma porção de terra rodeada pelo oceano, mas assim, menos por um lado, estreito. E esse lado se une ao continente. A área que une a península ao continente é chamada de istmo. Temos também as lagunas, são lagoas, aqui a Lagoa Salgada, que acaba tendo uma comunicação aqui com o mar por um pequeno canal. Okay? Foz do Rio em delta. Essa foz do rio em delta é foz onde o rio deposita sedimentos mais rapidamente do que o oceano consegue remover. Temos a Bahia é a área da costa com uma área em forma de ferradura, tá? Por onde o oceano passa. Temos a Enseada. A Enseada é mais aberta em relação em direção ao mar, tá? Do que a Bahia. Tem um pouco de diferença. Temos o Cabo, região de Cabo, que é a formação de rochas mais resistentes aí que avançam para o mar. E ilhas. Ilhas são o quê? Parte que fica acima do nível do mar. Ela é imersa acima do nível do mar, né? E essa elevação aí do relevo é uma elevação do relevo do fundo do mar. Temos as falésias, é um paredão que é íngreme. Esse paredão, para ocorrer esse processo e se formar falésias, recebe o nome de falésias aí, essa formação litorânea, que é um produto direto dos processos erosivos que acontecem, processos erosivos naturais, tá? Relacionados aí tanto ao mar como às mudanças e condições do clima que houver lá. E isso ocorre há milhões de anos. Esses paredões são esculpidos pela lenta, mas constante ação do mar. É lento, mas é constante. Então vai ocorrendo essas mudanças nessas falésias. Acontecem aí. Agora temos a ação humana. A ação humana, entre os agentes externos responsáveis, pessoal, pela transformação do relevo, o ser humano é o que mais vem promovendo mudanças de forma mais acelerada. Podemos aí destacar algumas ações humanas, como a construção de estradas, escavações para extração de minérios, por exemplo, aqui ó, no livro de vocês, tem a extração de minério de ferro em Carajás, vem alterando aí completamente o relevo da região, além de destruir a vegetação natural e alterar cursos de água de lá. Aqui nós temos a construção de estradas, aqui ó, corte do relevo, cortando a parte do relevo, cortaram aqui, ó. Essa parte era ligada a essa, então cortaram para abrir caminho aqui, construção de estradas, cortando o relevo da construção aí do BR-146, Minas Gerais. Outros fatos que ocorrem também, vou trazer a informação para vocês se recordarem, né? Com certeza ouviram isso em noticiário. Numa tarde lá em novembro, ocorreu o rompimento da barragem do Fundão, que fica lá na cidade histórica de Mariana, em Minas Gerais. E esse rompimento foi o responsável aí pelo lançamento no meio ambiente de muita lama, mas é muita lama mesmo, em torno de 34 milhões de metros cúbicos só de lama. Resultou no quê? Tudo isso era por conta da extração lá da produção de minério de ferro, né? Daquela mineradora famosa aí, não vou ficar citando nomes. E o que aconteceu? Muitos rios e córregos foram atingidos, vários hectares de vegetação foram todos comprometidos, várias construções e edificações lá foram soterradas,
apenas por conta disso, né, desse rompimento da barragem. O que não é uma ação humana, né? No caso lá foi uma negligência, então, também, né? Ação humana. São esses aí que causam grandes impactos, né? E ainda podem ser calculados, são desastres, né? E isso foi considerado uma das maiores catástrofes ambientais da história do nosso país. Temos outras situações. Algumas construções aí, em algumas cidades, é comum haver algumas construções em partes de terrenos que são mais inclinadas. E isso acaba contribuindo para acontecer deslizamentos, porque são fenômenos naturais, deslizamentos são fenômenos naturais, mas que são agravados pela ocupação humana, né? Para poder construir, a vegetação toda teve que ser retirada da região, né? Foi retirada e o solo ficou como? Desprotegido, um solo desprotegido. Então começam a fazer as construções em cima de solos que ficam desprotegidos. Aí na época que entra a época de chuva forte, essas chuvas fortes, a água acaba carregando, né, o solo e tudo que tiver sobre esse morro aí, e desce morro abaixo, destruindo construções e pondo em risco um monte de vidas, muitas vidas. Você vê aqui uma imagem de vocês, deslizamento de terra em Salvador, é um exemplo, mas toda vida você pode ligar o noticiário, todo ano sai alguma notícia assim, por conta dessas construções. Vamos ler aqui esta frase: o ser humano modifica o relevo para atender às suas necessidades. Vamos olhar aqui a imagem. Qual seria a modificação feita pelo ser humano nessa imagem aqui abaixo? Nós podemos ver uma construção, é claro. Construção do que seria? Construção de um túnel. Isso. Que necessidade o ser humano procurou atender para poder fazer essa modificação? Ele precisou ultrapassar aqui, né? Ele precisou transpor. Então, existia aqui o morro, estava todo fechadinho. Ele precisou transpor esse morro, abrir um caminho, né? Um caminho mais curto. Então, o ser humano precisou fazer isso aqui, nessa região. Sabemos que quanto mais crescimento da população, mais traz as necessidades de construção de novas moradias, e o que deve acontecer aí, de acordo com o que deveria acontecer, né? De acordo com um planejamento, né? Deveria ter um bom planejamento de ocupação do território a cada vez que fossem abrir novas construções. Mas, no entanto, uma parte da população acaba construindo suas casas em regiões inadequadas, né? E às vezes até perigosas, e causando aí possibilidades de deslizamentos. É o caso aí dessas situações que vocês viram, né? Das principais regiões que tem construções em morros e margens de rios e córregos, né? Tornando essas áreas aí que não seriam recomendadas para habitação, mas estão aí, né? Pessoal, vocês irão fazer as atividades do capítulo e as atividades das páginas. Irão fazer, tendo dúvidas, manda mensagem, ok? Até mais!